Amados, nós vamos abrir a palavra de Deus nesse momento, em Lucas capítulo 21, versículos 34 a 36. E o tema que Deus colocou no meu coração é este: 3 grandes perigos. Cuidado com os 3 grandes perigos do tempo presente. Será que você pode falar comigo? Diga comigo assim: cuidado com os 3 grandes perigos do tempo presente. Vamos falar juntos bem forte? Cuidado com os 3 grandes perigos do tempo presente. Agora você vai falar isso para o irmão que está ao seu lado. Diga para ele: irmão, cuidado com os 3 grandes perigos do tempo presente. Agora pergunte para ele assim: quais são? Fala, o pastor vai falar. Amém? Nós vamos então ler a palavra do Senhor em Lucas capítulo 21, versículos 34 a 36, versão Almeida Revista Atualizada, e está projetado para nós aqui. Eu gostaria que nós lêssemos, está escrito assim: acautelai-vos por vós mesmos. Vamos falar juntos? Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca, vamos falar juntos? Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. A outra tradução vai falar de glutonaria. Então nós temos ali, vamos lá, da embriaguez, vamos lá, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, vamos falar juntos? Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Vamos ver o versículo 35, lá no versículo 34. No meio aqui no bojo que nós estamos lendo, me chamou a atenção aqui, veio como que em tela, né? Quando fala assim: cautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, são os prazeres do mundo, da vida aí, da embriaguez. E aí me chama a atenção essa palavra, das preocupações deste mundo. Vamos falar juntos? Das preocupações deste mundo. Aí nós vamos no último versículo, 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém? Diga-me assim: Senhor Deus, fala ao meu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amados, cuidado com os 3 grandes perigos do tempo presente. Nós, seres humanos, socialmente falando, nós lidamos com os perigos da vida quase que diariamente. Quando nós saímos da nossa casa, às vezes somos surpreendidos por um carro que vem desgovernado, a gente tem que pular fora, tem que sair. A gente viu agora recentemente, ali em Foz do Iguaçu, nas cataratas, em que um turista acabou morrendo porque estava naquele passeio de barco ali. O volume da água nesse período sobrecarregou ali aquelas cataratas ali. E nós vimos que ficou interrompido um tempo, depois voltaram, e um turista, o barco tombou, e um turista, ele acabou morrendo. Ali era um perigo pertinente, estava presente ali. Quando nós estudamos para a gente tirar a carteira de motorista, lá naquele livrinho de legislação, nós temos ali algumas indicações para os motoristas, que eles chamam ali a atenção dos motoristas como um alerta. E ali nós temos alguns símbolos. Quem já estudou o livrinho vai se lembrar de alguns deles, que são símbolos de advertência. E vem sempre a advertência, conforme nós sabemos, não está depois do problema. A advertência vem, por isso que a advertência vem antes do problema. Cuidado,
vem lá algumas placas. Cuidado, área escorregadia. Cuidado, área de desmoronamento. Então, alerta os motoristas a respeito de um perigo adiante. Então, a pessoa tem que estar sempre atento. Cuidado, estreitamento de pista. Cuidado, ponte estreita. Então, nós temos essas sinalizações que vêm como advertência para os motoristas, né? Muito comum para quem estuda aí. E na Bíblia, irmãos, nós temos também, quando nós falamos cuidado com os 3 grandes perigos, é porque nós temos alguns perigos na vida cristã que nós devemos estar alertas, devemos estar atentos. E aqui no texto que nós lemos, Jesus, ele no contexto aqui de Lucas capítulo 21, esse aqui, no capítulo 21, Jesus, ele trata escatologicamente a respeito daquilo que sucederia antes da sua vinda. Então, antes do grande advento da vinda de Jesus, ele alerta a igreja a respeito de muitas coisas que estariam sucedendo. Quando você pega Mateus capítulo 24, versículos 1 a 14, ali nós temos um exemplo claro do que nós estamos dizendo. Nós encontramos ali que os discípulos preocupados, eles chegaram para Jesus falando assim: Senhor, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E nós sabemos que Jesus vai discorrer para eles ali o que estaria antecedendo a sua vinda. E ele nomeia ali algumas coisas: haveria pestes, haveria terremotos, fomes, haveria nação contra nação, filho se levantando contra o pai se levantando contra o filho. Então nós temos ali, e além disso ele vai falar do esfriamento, dizendo assim: olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E no versículo 14 de Mateus capítulo 24, Jesus vai nos dizer assim, que este evangelho do reino será pregado a todo mundo, e então virá o fim. Mas ele alerta os discípulos. Ele vai mostrar para os discípulos aquilo que estaria acontecendo antes do advento, do arrebatamento da igreja. E é muito interessante porque nós, como cristãos, irmãos, geralmente quando Jesus ele sinaliza para a gente aquilo que estaria sucedendo antes da sua vinda, nós ficamos preocupados, na maioria dos momentos, apenas com as perseguições externas. Eu não sei se vocês já observaram que, politicamente falando, as pessoas ficam atemorizadas. Puxa vida, está vindo aí um edital, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser tolhidos da nossa liberdade de manifestação, da nossa fé, da nossa crença, não vamos poder manifestar mais, publicamente, e muitos de nós temos esse temor de uma perseguição externa, mas Jesus já havia dito que por causa do nome dele, nós seríamos perseguidos. Então não é novidade para ninguém. O que muitas pessoas estão atemorizadas, com medo, pasmadas, é algo que nós cristãos deveríamos lidar com isso sem nenhuma preocupação, entendendo que isso faz parte do percurso cristão estabelecido por Deus a todos nós. Seríamos perseguidos. Qualquer que quer viver piedosamente, uma vida íntegra, santa, uma vida casta, uma vida entregue diante do Senhor, nos diz a Bíblia, sofrerá o quê? Perseguições. Então não é novidade. Então você não tem que ficar preocupado se é o partido A, B ou C que vai estar governando. O que tem que acontecer, certamente estará acontecendo, porque Deus é o Senhor da história, e a Bíblia nos diz que é mistério que todas estas coisas aconteçam. Então nos diz Mateus capítulo 24, versículo 35, que passará os céus e a terra, disse Jesus, porém as minhas palavras não hão de passar. Se ele falou que nós seríamos perseguidos, você pode ter certeza que nós não estamos isentos. Alguns países aí comunistas estão sofrendo isso de forma mais veemente, de forma mais dura, em que muitos estão tendo literalmente as suas vidas ceifadas, com armas na cabeça, pessoas colocadas numa parede, ou elas negam a Jesus, ou elas são mortas, queimadas, ou à base de tiro e coisas semelhantes. Nós estamos vendo isso quase que diariamente. Na África, em países comunistas, lá no Oriente Médio, essas coisas acontecem. Inclusive no Oriente Médio, eles não têm a liberdade, a maioria dos cristãos que nós temos aqui. Muitos estão ali
adorando de forma velada, oculta, porque se eles são entregues às autoridades, elas ficam ali na espreita, a fim de pegar, capturar esses crentes, prender esses crentes, matar esses crentes. Então eles vivem com esse perigo quase que diariamente. Então, amados, muitos têm uma preocupação, demonstra uma preocupação com as perseguições externas. Há outros que já chegam manifestando um outro tipo de preocupação. Qual preocupação, pastor? É preocupação com os falsos profetas. É preocupação com os falsos mestres que têm aparecido nos dias de hoje. São aqueles pastores que estão nas mídias, que se entregaram à depravação, que se entregaram a uma percepção mental reprovável diante de Deus, mas estão levantando o estandarte que contraria totalmente uma bandeira, que contraria totalmente os princípios elementares da vida cristã. Ainda hoje, uma irmã da nossa igreja me mandou um vídeo de um pastor perguntando: pastor, o senhor conhece esse pastor? Falei: pessoalmente não, mas eu sei que nas mídias é um que levanta a bandeira de tudo que tem aí. Tudo que é ilícito, tudo que é reprovado pela Bíblia, ele se diz pastor e está dizendo, e muitos estão embarcando, porque a Bíblia nos diz que muitos correriam atrás de fábulas humanas. As pessoas, elas estariam correndo do genuíno evangelho, da palavra que confronta, da palavra que transforma, e elas estariam correndo atrás do evangelho, e aquele evangelho floreado de concessões, que você conhece muito bem. Que evangelho é esse, pastor? É aquele evangelho que você já sabe. Você pode fazer o que quiser, Deus é amor, Deus não vai te reprovar. Você pode ser do jeito que você quiser ser. Você tem um lugar especial lá no céu. A Bíblia não abre concessões, irmãos. Sem arrependimento não há remissão de pecado. Sem arrependimento ninguém entra na eternidade. É preciso, todos nós somos falíveis, todos nós estamos sujeitos a pecarmos, mas precisamos nos voltar sempre para a cruz de Cristo, confessando a Ele os nossos pecados, renunciando a nossa natureza pecaminosa, fazendo-a mortificar a cada dia mais por causa do reino de Deus. Porque quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor a Cristo, achará. Estão entendendo, sim ou não? Mas muitos estão preocupados com esses falsos mestres, profetas. Paulo tinha uma preocupação com eles. Eles servem de advertência para todos nós. E nós precisamos tomar cuidado. Não é porque fala bonito nas mídias, não é porque tem uma boa oratória, não é porque demonstra um certo conhecimento, mas estão arrancando os pilares da vida cristã. Um teólogo renomado aí vem com o discurso de que Deus não existe, Deus é. Se Deus é, Ele existe. E eu preciso entender, como conhecedor das Sagradas Escrituras, que a Bíblia não exclui a existência de Deus. E ele diz assim: quando nós dizemos que Deus existe, nós estamos reduzindo Deus à nossa existência. E Deus é Criador, é Senhor de todas as coisas. Mas não é o que nós encontramos em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Quando o escritor da carta aos Hebreus vai nos dizer: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele o quê? Que Ele é ou que Ele existe? Creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Deus é e Ele existe. Ele existe porque Ele é real. Você pode tocar nele pela fé, você pode ouvi-lo, você pode experimentá-lo, você pode usufruir daquilo que Deus tem para a sua vida. Então vem os falsos mestres que estão por aí. Temos como igreja do Senhor de estarmos preocupados com eles, mas eles não é tudo, é sinal da vinda de Cristo. As perseguições é sinal da vinda de Cristo. Os falsos mestres. E há outros irmãos que chegam para mim e dizem assim: pastor, eu estou preocupado porque há tantas calamidades naturais. Eu não sei se o senhor já percebeu que lugares aqui mesmo no Brasil, que nunca houve qualquer história de terremoto, há tremores. Rio Grande do Sul, quando ameaça chover, fica todo mundo já atemorizado. Uma série de circunstâncias que tem acontecido, irmãos.
Precisamos entender, Jesus já havia dito, e aliás o apóstolo Paulo, inclusive, vai nos dizer, que a natureza também clama pelo dia da redenção. A natureza está chorando, mas ela está ansiosa. A natureza que foi deformada quando Adão e Eva pecaram, quando ali eles afetaram a natureza, a criação cósmica de Deus, também clama pela volta de Jesus. Mas precisamos entender, irmãos, nessa noite, que o que Jesus nos mostra aqui, irmãos, é que nós não devemos ficar apenas preocupados com a questão da perseguição, com a questão dos falsos mestres, dos falsos profetas, daqueles que se levantam em nome de Deus, mas não tem nada de Deus. Não devemos ficar preocupados apenas com as calamidades existentes no tempo de hoje. Mas nós encontramos aqui no texto que nós lemos, volta lá no texto, nós encontramos uma palavra que nos chama a atenção. Ali nos diz, no versículo 34, dizendo assim: acautelai-vos por vós mesmos. Vamos falar juntos? Acautelai-vos por vós mesmos. Essa palavra, acautelai-vos, ela vem do grego e significa: mantenham-se vigilantes, cuidem de vocês mesmos. E aqui nós percebemos que o verbo presente ali está no imperativo presente, indicando uma vigilância constante. Jesus aqui nos mostra, irmãos, então, que nós como cristãos precisamos estar alertas 24 horas. Nós não podemos fechar os nossos olhos. Você pode dizer isso para o irmão, faça: meu irmão, você não pode fechar os seus olhos. Nós não podemos fechar os nossos olhos. Por que, pastor? Porque nós, irmãos, espiritualmente falando, precisamos ter o Espírito Santo de Deus iluminando o nosso coração, arrancando de nós toda a miopia espiritual, todo tipo de catarata espiritual. Precisamos pedir ao Senhor Espírito Santo para arrancar dos nossos olhos espirituais, para que possamos contemplar além daquilo que é oftalmologicamente falando visto por nós, porque nós tratamos de questões espirituais. Então tem uma visão sobremaneira aí que precisamos estar atentos. Há uma marca presente, irmãos, na sociedade hoje, que nos chama muito a atenção. Quais são as marcas, pastor? Observamos que no contexto nosso, historicamente falando, os historiadores dizem que em uma década, no campo científico, tecnológico, surgiram inovações, descobertas, que lá no passado eles levavam séculos para entender. Isso significa que nós temos um processo muito grande, em que há um avanço da tecnologia, e nós sabemos que as pessoas, elas estão de alguma maneira conectadas a tudo. Mas nos chama a atenção aqui, irmãos, é que o Senhor nos alerta para 3 grandes perigos que fogem dos falsos profetas, das perseguições externas, das calamidades, desse contexto que nós temos de evolução científica, tecnológica, e nos coloca diante de algo bem presente que nós lidamos no dia a dia. Sabe aquela comida, arroz com feijão que você come todo dia? Nós brasileiros, o que nós fazemos sempre? Geralmente nas casas dos brasileiros, eles deixam para fazer a melhor comida em qual dia da semana? No domingo. Se morrer antes do domingo, perdeu a comida, né? Mas geralmente pensa-se numa comida melhor no domingo, em que a família está reunida, está todo mundo junto. Jesus aqui, irmãos, ele nos chama a atenção a respeito de 3 perigos que são perigos que estão no nosso dia a dia. É o arroz com feijão na vida cristã, e que nós devemos tomar muito cuidado. Quais são os perigos, pastor? Nós temos aqui, irmãos, que o primeiro perigo que nós estamos vivenciando é o perigo da correria. Você pode falar comigo? Diga assim: o perigo da correria. Amados, nós estamos vivendo esse momento.
quanto a este perigo, irmãos, da correria, é que nós estamos vendo, irmãos, que há muitas pessoas que estão desprezando os valores do reino de Deus. Elas estão tão voltadas, e é por isso que nós destacamos ali preocupações deste mundo, porque elas estão tão preocupadas com as coisas do dia a dia. Não tem nenhum problema você estar preocupado com o seu trabalho, com a sua renda, com o conforto da sua casa, não tem nenhum problema. Mas o problema está quando nós invertemos a ordem. E na correria desenfreada que nós estamos inseridos, nos esquecemos do principal que o cristão deve se preocupar. Qual que é, pastor? É o tempo para Deus. Diga comigo assim: na minha correria, eu preciso entender que o meu tempo para Deus não pode ser furtado do meu coração. Não tem problema, mas você não pode, e nós estamos vivendo isso, irmãos. As pessoas estão sendo sucadas pela correria, e em nome da correria, muitos estão dizendo: eu não tenho tempo. Chama-se para um momento de oração, não tenho tempo, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, e as pessoas estão suprimidas com ausência de tempo e deixando Deus de lado. Se sobrar algum tempo, se porventura, sabe, escapar algum momento, eu vou à igreja, eu oro, eu busco a Deus. Deus não é Deus de sobra. Eu queria que você falasse comigo isso. Diga-me assim: Deus não é Deus de sobra. Deus é Deus de primícias. Amém? Você pode falar isso com o irmão que está sobre, mas fala assim: meu irmão, Deus não é Deus de sobra. Deus é Deus de primícias. E primícias, irmãos, não trata-se apenas de dízimo e oferta, trata-se de tempo para Deus. E na primícia do nosso tempo para Deus, não permitamos que a correria desenfreada sugue de nós, irmãos, qualquer oportunidade de estarmos conectados com Deus. Que você, antes de levantar, faça a sua oração. Que você, antes de sair da sua casa, faça a sua oração. Que você, ao retornar, está no seu trabalho, faça a sua oração no seu trabalho, no seu recinto local. Conecte-se com Deus, diga: Deus, eu estou aqui, uma oportunidade do Senhor. Abençoe meu trabalho, abençoe minha mente, abençoe meu corpo físico, abençoe os meus clientes, abençoe aqueles. Conecte-se com Deus. Em oração, no seu trabalho, na sua casa. Quando você vai pegar a sua comida para se alimentar, lembre-se de ser grato a Deus. Levante a sua comida e diga: Deus, obrigado, porque eu tenho feijão com arroz na minha casa. Obrigado, porque ao chegar na sua casa, lembre-se de falar com Deus: Deus, obrigado pela minha casa. Quantas pessoas que gostariam de ter um lugar para, sabe, dormir, não tem. Hoje mesmo, a missionária que estava conosco de manhã está mostrando lá na África, pessoas que se reúnem em locais tão desprovidos, mas estão ali servindo a Deus, adorando ao Senhor. Estão ali dedicando a oração a Deus. Não é um templo sofisticado, não é um templo em que há tantos recursos como nós temos aqui, mas elas estão ali felizes, alegres, louvando ao Senhor, rendendo graças a Deus por ter aquele lugar de adoração a Deus. E quantas vezes nós não aprendemos a orar ao Senhor dando graças a Ele por aquilo que nós temos? Às vezes optamos pela murmuração, pela reclamação. Às vezes optamos em dizer: puxa vida, essa casa está uma bagunça. E às vezes está mesmo, mas precisa, é só dar uma organizada, fica tudo top. Amados, o que nós devemos fazer diante da correria desenfreada? Às vezes precisamos reorganizar a nossa agenda. Você pode falar comigo, diga-me assim: eu preciso reorganizar a minha agenda. Às vezes só precisamos reorganizar as coisas. Só colocar as coisas no seu devido lugar. Se você colocar, você vai perceber que o tempo vai aparecer, porque tempo, nós já falamos aqui exaustivamente, tempo é uma questão de preferência. Se Deus é a preferência do seu coração, você vai ter tempo para Deus. Se Deus é tudo que você tem na sua vida, você vai ter tempo para Deus. Se a sua família é importante na sua vida, você vai ter tempo para a sua família. Se a igreja é importante para você, você vai ter tempo para a igreja. Se evangelizar é importante para você, você vai ter tempo para falar de Jesus para alguém.
Nós não tiramos tempo para viajar, para passear e etc. Nós estamos aí para estudar. Quantos estão entendendo? E nós, como igreja, precisamos tomar cuidado. Nós temos um pensador que diz assim: a pressa é o grande inimigo da vida espiritual. A pressa é o grande inimigo da nossa vida espiritual. Porque olhamos tudo nesse mundo. Os cuidados, as preocupações deste mundo, aquelas coisas, elas vão assumindo as nossas vidas. É o primeiro perigo. O segundo perigo, irmãos, que nós devemos tomar cuidado. Mas Lúcio, aliás, até trabalhou aqui, eu soube, na escola dominical, que é o perigo da distração. Você pode falar comigo? Diga-me assim: o perigo da distração. Se por um lado a correria é quando não sobra tempo para Deus, por outro lado, o perigo da distração, irmãos, é quando tudo nos chama a atenção. Tudo nos chama a atenção. Vou resumir o seu estudo aqui, que eu não estava aqui, Marlúcio. É quando tudo chama a atenção das pessoas, menos Deus. As pessoas se distraem no WhatsApp, se distraem batendo papo com gente que nem conhece, se distraem nos vídeos de internet, se distraem com tantas coisas, mas não tem um tempo sequer, porque a distração está sumindo ali para buscar de fato a leitura da palavra. E alguém disse também, irmãos, que nós nos tornamos aquilo para onde nós dirigimos continuamente a nossa atenção. Nós nos tornamos, repito, aquilo para onde dirigimos continuamente a nossa atenção. Se você volta a sua atenção para Deus, o seu coração vai ficar cheio de Deus. Se você volta o seu coração para Deus, a sua alma vai ficar cheia de Deus. Se você volta o seu coração para Deus, o seu coração vai ficar inflamado por Deus. Porque nós nos tornamos, de fato, aquilo em que nós dirigimos continuamente o nosso coração. Precisamos tomar cuidado com o perigo da distração. Teríamos aqui alguns versículos para citar, mas não vamos citá-los. Mas apenas dizer para os amados que nós temos hoje uma sociedade distraída. Distraída não em relação às coisas deste mundo, mas uma sociedade distraída a respeito dos perigos que cercam aqueles que não se voltam para Deus. E apenas para ilustrar, eu queria citar o que você conhece muito bem, porque Jesus falou assim, que a sua vinda seria como nos dias de Noé. Como é que eles viviam nos dias de Noé? Casavam, davam-se em casamento, eles estavam distraídos com tudo nessa vida, menos para Deus. Até que houve um momento que Deus disse para Noé: entra tu e a tua família na arca. E eles foram pegos de surpresa, porque não estavam preparados. A distração distancia o coração da pessoa de Deus. Se você no seu dia a dia, na sua semana, tem deixado as distrações deste mundo assumir o seu coração, e não tem dizimado o seu tempo em estudar a palavra, em buscar o Senhor, que você possa direcionar o seu coração para Deus. Amém? Pastor, o que eu devo fazer? Devemos eliminar as distrações que roubam a nossa comunhão com Deus. Você pode falar isso comigo? Diga-me assim: eu preciso eliminar com as distrações que roubam o quê? A nossa comunhão com Deus. O apóstolo Paulo, inclusive, irmãos, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, nos diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Ele nos chama a atenção a este respeito. Cuidado com o perigo da correria. Cuidado com o perigo da distração. E o terceiro perigo que eu gostaria de deixar conosco aqui é o perigo da indiferença. Vamos falar juntos? O perigo da indiferença. O que significa isso, pastor? O perigo da indiferença aqui, irmãos, é quando o nosso coração deixa de arder pelo Senhor. É quando nós nos ajustamos. Nós brasileiros temos aquele negócio assim: eu vou fazer aquele jeitinho brasileiro. Às vezes nós nos ajustamos. Talvez você está aqui, você está se ajustando. Ajustando aqui, pastor? Ajustando a uma vida, sabe, cristã, mas uma vida que está bem na superficialidade.
Talvez você está aqui nessa noite e tem, sido tão indiferente em relação às coisas de Deus, que para você tanto faz como fez. Você não está preocupado em adentrar um pouquinho mais, em subir os degraus da sua intimidade com Deus. A sua indiferença é tão grande que você olha, e aí é o que nós temos lá em Apocalipse. Você não é quente e também não é frio. Você é uma pessoa morna. Você está ali e nós sabemos que o Senhor nos chama para termos o nosso coração aquecido na presença do Senhor. O nosso coração precisa arder diante de Deus. Irmãos, nós temos, queria citar apenas um pensamento bíblico. É a experiência dos 2 discípulos de Emaús. Quando Jesus chega, indaga eles olham para Jesus e falam: mas o senhor não está sabendo o que está acontecendo aqui em Jerusalém? Estabelece um diálogo com aqueles homens. E aqueles homens, irmãos, estavam tão indiferentes. Eles chegam a expressar para Jesus, dizendo assim: nós que pensávamos, será ele aquele que estaria vindo, restaurando Israel? Nós que pensávamos. Jesus vai dialogar com aqueles homens tão indiferentes, que Jesus vai chamar a atenção deles, dizendo assim: ó nécios, aqueles homens tardios em crer. Às vezes, irmãos, há muitas pessoas que estão permitindo que a indiferença esteja presente. Santo Agostinho disse certa feita o seguinte na sua oração: fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração enquanto não descansar em ti. Essa tem que ser a nossa percepção, irmãos, de nos, não nos acomodarmos, não nos ajustarmos a uma vida fria, a uma vida, sem os princípios de Deus, sem oração, sem nada. E qual que é o antídoto, pastor? Qual que é o remédio para eu combater a minha indiferença? O remédio é: ore mais, jejue mais, sirva e leia mais a palavra de Deus. O remédio é: peça ajuda ao Senhor Espírito Santo para inflamar, para incendiar a sua alma, incendiar o seu coração. O remédio é: volte ao primeiro amor, ao princípio, ao início de todas as coisas. Pensa no momento que Deus se arrancou lá das trevas, lá do mundo, e trouxe você para o seu reino e tornou você uma pessoa extremamente importante para Ele. É o remédio que nós temos. Amém? Amém. E por fim, amados, Mateus capítulo 24, versículo 42, queria que o Renato colocasse para nós. Mateus capítulo 24, versículo 42. Nós somos chamados a uma busca ao Senhor. Vamos ler juntos? Portanto, vigiai, porque não sabeis que dia vem o vosso Senhor. Vamos falar juntos mais uma vez? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia o quê? Precisamos entender esse princípio, amados. Qual que é o princípio, pastor? O princípio de estarmos preparados para a vinda do Senhor. Você está preparado para a vinda do Senhor? Se Jesus se manifestasse nesse exato momento, você estaria pronto para ir ao encontro do noivo? Como está a sua vida com Deus? Se nesse exato momento a morte batesse a sua parte, pronto, é o seu último momento de vida aqui nessa terra, como você estaria diante do Senhor na eternidade? Esses 3 perigos sondam as nossas vidas, nos cercam sempre, irmãos. O perigo da correria, da distração, da indiferença. Mas nós não fomos chamados para sermos indiferentes em relação às coisas de Deus, porque nós sabemos que esses 3 perigos: primeiro, a correria é uma sucessão, rouba o nosso tempo. A distração rouba o foco do cristão. A indiferença tem a capacidade de roubar o coração da pessoa. E Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos no versículo 36 de Lucas 21: vigiai, pois, a todo tempo, fazendo o quê? Fazendo o quê? Me chama a atenção o que Jesus está nos chamando a atenção aqui. O que ele está dizendo? Vigiai, pois, em todo tempo, o quê? Orando. Vamos falar juntos? Orando. Mais uma vez, orando. Precisamos vigiar sempre orando.
orando. O que Jesus está sinalizando para nós, pastor? Que nesse caso, irmãos, a vigilância do cristão não é o medo que deve assumi-lo. Jesus está mostrando para nós que o que deve estar presente nas nossas vidas, em oração, é a nossa comunhão constante com Deus. Eu vigio e oro, e quando eu oro, eu estabeleço a minha intimidade com Deus. E quem anda perto de Cristo não será surpreendido pela sua volta, mas estará preparado para encontrá-lo. Amém? Diga comigo assim: quem anda em oração perto de Cristo não será surpreendido pela sua volta, mas estará preparado. Maranata, Maranata, o cristão que vigia e ora. Jesus falou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Está dizendo assim: vigia, pois, em todo o tempo. Não é apenas um momento, mas vigia em todo o tempo, meu irmão, em todo momento, em todo instante. Não feche os seus olhos, não durma na vida espiritual, esteja todo o tempo alerta, atento, porque certamente a correria, certamente que a distração, a indiferença vão querer assumir a sua vida, mas ora, vigia e ora todo o tempo, em comunhão com Deus, e não permita que esses perigos estejam roubando o seu coração, a capacidade de estar pronto para encontrar com o seu Deus. Fiquemos de pé nesse momento, em nome de Jesus. Como está a sua vida hoje? Como está a sua vida hoje? A pergunta que eu faço nessa noite é: a correria tem ocupado o lugar da oração na sua vida? A pergunta que eu faço nessa noite é: as distrações tem sufocado a palavra de Deus no seu coração? A pergunta que eu faço nessa noite: o coração ainda arde pela presença de Deus? O seu coração ainda arde pela presença de Deus? A pergunta que eu faço nessa noite: você continua clamando pelo auxílio do Espírito Santo? Hoje é tempo de nós voltarmos ao primeiro amor. Hoje é tempo de nós reacendermos a chama da nossa comunhão com Deus. Hoje é tempo, irmãos, de nós nos voltarmos para o Senhor com coração vigilante, com perseverança e com coração apaixonado pelo nosso Deus. Eu queria que você mais uma vez desse a mão à pessoa que está ao seu lado. Agora eu vou orar por cada um nesse sentido, fundamentado na palavra de Deus, assentado em pé, mas eu gostaria de orar. Eu queria que você pensasse nesses perigos. Um desses perigos, algum perigo desse está ocupando a sua vida. Você anda distraído, você anda correndo, você anda indiferente às coisas de Deus. Então volte o seu coração para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra nos alerta aqui nessa noite, Senhor, que não são apenas as perseguições externas, as calamidades, e nem tampouco, Deus, os falsos profetas que devem nos chamar a atenção, mas como cristãos devemos estar atentos também, ó Deus, a essa correria desenfreada proposta por um sistema que quer de todas as formas arrancar o nosso tempo de tal maneira, ó Deus, a não nos voltarmos para Ti. Ó Deus, ó Pai amado, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, que não seja a distração, que não seja também a indiferença. Ó Deus, que nenhum de nós que está venha a ser indiferente com o Senhor e nem tampouco com a Tua obra, mas que possamos entender que estamos inseridos no corpo do Senhor, na igreja do Senhor. Estamos inseridos, ó Deus, numa igreja que nós chamamos de igreja militante, um povo que combate o bom combate da fé. Um povo, ó Deus, que semelhantemente ao apóstolo Paulo, quer chegar ao final da carreira, dizendo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. Ó Deus, nós oramos, ó Pai amado, pela família Rema, oramos por cada um que aqui está. Que Teu Espírito Santo, que nos auxilia nas nossas fraquezas, que nos ajuda, que nos fortalece, que guia os nossos passos, que nos conduz a toda a verdade, possa testificar esta palavra em cada coração nessa noite. E que ao sairmos daqui, Seu Deus, que não seja mais uma mensagem pregada, mas que cada um possa refletir nas suas casas.
Ó Deus, o que é que tem, qual o perigo que tem cercado. E que possamos nos converter ao Senhor, que possamos, ó Deus, com arrependimento, nos voltarmos para Ti, Senhor. Ó Deus, é a oração que nós fazemos pela família Rema, por aqueles que nos assistem, por aqueles que nos seguem, ó Deus amado, de alguma maneira, ó Deus, curtindo, ó Deus, repostando os vídeos das mensagens, nós oramos por todos. Ó Deus, que o Espírito Senhor possa estar renovando a igreja militante, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Podemos assentar, amados, aleluia. Se Deus falou ao seu coração, esteja aplaudindo ao Senhor nessa noite, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mensagem nós estaremos